Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do novo lançamento da galera do Pipoca Nanquim, Blood, uma história de sangue, material que trata-se de um relançamento. Foi publicado há anos e anos atrás pela editora Abril Jovem em 4 partes, depois ganhou um encadernado que eu inclusive tenho, material que saiu no formato um pouco menor do que o americano, capa cartonada e tal, e agora a editora Pipoca Nanquim lança num acabamento bem luxuoso, material que tem um acabamento gráfico realmente impecável, uma escolha de capa que é muito linda, se bem que todas as capas do Kent Williams são simplesmente sensacionais, né? Então vamos aqui, material capa dura, com essa belíssima guarda, papel couché colorido, ao preço de capa de R$ 59,90, mas dá para você achar com desconto e eu vou deixar o link na descrição. É material de volume único, ok? Escrita pelo J.M. DeMatteis, o mesmo autor de Moonshadow, que saiu também pela editora Abril Jovem. Muita gente cobra aí a republicação desse material e eu acredito aqui com um chute que deve sair no futuro próximo pela própria editora Pipoca Nanquim. Além disso, o J.M. DeMatteis foi o roteirista de uma das melhores histórias do Homem-Aranha, pelo menos na minha opinião, que é A Última Caçada de Kraven. Galera, material fora da curva, uma pegada bem inesperada, você nem imagina o que vai acontecer nessa publicação, realmente um grande, talvez o maior trabalho dele. Eu sei que muita gente vai falar que tem Blood, Moonshadow, mas eu curto demais essa publicação do Homem-Aranha. Desenhos do Kent Williams, que simplesmente destrói na arte, é uma arte pintada e tal. Eu conheci a arte dele pela primeira vez naquela minissérie Wolverine Destrutor Fusão. Adorei aquela publicação, sempre falei bem dela. Infelizmente parece que ela não ganhou nem republicação lá nos Estados Unidos, quanto mais aqui no Brasil, mas é uma série realmente muito legal, até porque conta com os roteiros do Walter e da Louise Simonson, né? Walter Simonson, já conhece o nome, né? O cara que revolucionou o Thor e tal. Então, galera, vamos falar aqui dessa publicação que, se vocês acompanharam o vídeo de aquisições com breves resenhas, eu comentei que eu já tinha lido esse material, mas que a sensação, pelo menos que eu tive na época, era que um material um tanto difícil, não é um material talvez para todo tipo de leitor. E será que nessa releitura eu mudei a minha opinião? Afinal, eu acho que li esse material há cerca de 18 anos atrás, ganhei uma bagagem como leitor realmente muito grande durante esse período. Mas vamos falar aqui então pelo menos do plot da edição e depois eu vou tecer os meus comentários com relação ao material em si. Bom, primeiro que essa história ela é narrada sob 2 aspectos. Um envolvendo um rei que está bem debilitado, às portas da morte, febril, e ele recebe o acompanhamento ali de uma pessoa que vai fazer uma narrativa de um conto envolvendo um jovem vampiro. Ele que era um órfão acabou sendo adotado e criado por uma mulher. Aí ele vai por uma certa tribo onde ele acaba sendo transformado em um vampiro. E aí nós vamos acompanhar através desses contos e narrativas a história, esse ciclo de vida e morte envolvendo esse jovem vampiro. E toda a história, essa fábula, ela é construída de forma metafórica. Ainda que não seja exatamente uma referência certeira e tal, você consegue fazer um vislumbre. Por exemplo, esse fato do rei moribundo, onde uma pessoa vai contar as histórias, lembra muito as Mil e Uma Noites, né, da Sherazade e tal. Aí por outro aspecto, você tem outros elementos, inclusive bíblicos, que eu consegui pegar como referência dentro dessa história. Por exemplo, na parte final, eu senti uma coisa meio Adão e Eva, sabe? Então você tem diversas interpretações no decorrer da série que você vai poder ali fazer conforme a sua bagagem cultural, o que você realmente tem de conhecimento, e não necessariamente algo que seja objetivo. E é aí que nós entramos no lance de talvez a história ser um tanto onírica demais, talvez. Eu particularmente não gosto de histórias onde se utiliza a técnica do fluxo de consciência, que seria basicamente, não é uma história
planejada. O autor, ele vai escrevendo conforme os pensamentos vão vindo na hora, então ele vai escrevendo a história e isso às vezes acaba gerando um certo problema até de conexão de partes da história. O Moebius, ele fazia muito desse experimentalismo, tem naqueles álbuns lançados pela editora Nemo, onde ele utiliza essa técnica do fluxo de consciência e, putz, você não entende porra nenhuma, sério, eu particularmente não curto quando é utilizado essa técnica. Eu acredito que talvez muitas poucas vezes isso acabe funcionando. Algumas histórias do Grant Morrison eu acho que ainda dão certo. Não que em Blood acabe não dando, até porque ele não faz isso com toda a história. Ele inclusive utiliza uma coisa bem similar àquela técnica do método Marvel de escrever roteiros, onde na verdade o desenhista faz ali algumas páginas, passa para o roteirista e ele escreve os diálogos. Então ele nem sabia o que o Kent Williams ia acabar fazendo, mandou para ele, acabou completando. Então você tem realmente uma história que em alguns momentos ela vai ficar confusa, com significados muito abertos. Então eu diria que eu mantenho ainda a minha opinião com relação à primeira leitura de Blood, ainda que eu coloque algumas ressalvas de que eu acabei captando mais elementos da obra e acredito que conforme eu fosse relendo ela, eu também fosse pegando esse tipo de referência e metáforas que o J.M. DeMatteis coloca na publicação. Mas não é o tipo de leitura que eu diria que me agrada, que me empolga, sabe? É um grande trabalho, mas eu acho que o principal aqui é a parte artística do Kent Williams. Eu acho que ele que dá todo o contorno principal para essa obra ser pelo menos aclamada por boa parte aí da crítica. Você percebe um estilo artístico bem mais realista, uma narrativa que é realmente sensacional, e quando a gente fala até numa questão mais onírica, mais viajada, esses tons aquarelados de pintura dele combinam perfeitamente com os roteiros do J.M. DeMatteis. Então, basicamente, galera, eu digo pra vocês, não é um material para todo leitor. Ele é realmente um material talvez experimental, que ele fica bem aberto a diversas interpretações, ainda que o aspecto geral da obra você consiga captar, fazer algumas referências e tal, mas em diversos momentos eu achei a história ela confusa. E por isso eu dou uma nota 8 para essa publicação aqui, porque ela não é mal escrita, como eu disse, nem longe disso, e principalmente porque ela conta realmente com uma arte que é soberba e que não trata-se de um artbook. Eu tenho muito falar, se só a arte é legal, então é um artbook. Primeiro que não só a arte é legal, e segundo que nós temos uma narrativa aqui. Você não está entendendo, porque Kent Williams é muito foda, e o casamento entre o roteiro e a arte combinam perfeitamente. Porém, eu acho muito importante deixar a ressalva aqui que ela não é uma história de fácil digestão. Ainda assim, foi uma leitura que, ainda que não seja das mais empolgantes para o meu estilo, ela trouxe ali alguns elementos bem interessantes com relação à narrativa e à arte do Kent Williams. Então, nota 8, nota 8 é foda, nota 8 para Blood, uma história de sangue. E se vocês curtiram esse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o seu like, o seu comentário. Um abraço para todos, fui!